Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é O Deus que Muda a História. O Deus que muda a história. Irmãos, lembrando que se você é inscrito no canal, deixe o seu like, o seu joinha se você gostou do conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue, ajude a evangelizar o canal, ajude a evangelizar com a palavra de Deus. Dito isso, o tema está em Esther 7:10. Esther 7:10, que diz assim: enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Irmão, se você é familiarizado com a Bíblia, com a palavra de Deus, você sabe que o nosso Deus é um Deus de coisas, um Deus de feitos impossíveis, coisas que você não consegue nem imaginar. A Bíblia está cheia de exemplos, de situações onde Deus mudou a história, não só de uma pessoa, mas até de nações. Se você pegar lá, por exemplo, a passagem de Daniel, imagina uma cova cheia de leões, sem comer há vários dias, um homem é jogado lá e Deus, ele fecha a boca dos leões. Se você vê os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se renderem, não se dobrarem ao rei, foram jogados numa fornalha de fogo e nem chamuscaram os pelos do corpo. A Bíblia fala que também que Deus, ele fez em tal situação o sol voltar, o sol retroceder 10 graus. Ele fez através de Eliseu, que estava neste momento, já tinha falecido, um morto ressuscitar outro morto. No livro de Elias, ele fez fogo descer do céu. O nosso Deus, irmãos, dividiu o mar, dividiu o Jordão em duas passagens, dois lados. Ele multiplicou o azeite da viúva no Egito, na época de Moisés, e mandou 10 pragas. De um lado era noite, de outro lado era dia. E, para finalizar, a Bíblia mostra que Deus fez o sol, que ele mesmo criou, e a lua pararem no céu. Se você vê por alguns desses feitos, e desde que o mundo é mundo, provavelmente Deus mudou a vida não só de milhões, quem sabe até de bilhões de pessoas. Se você pegar duas histórias básicas, o livro de Davi, da onde ele tirou Davi, que era o menor dos irmãos, depois como rei de Israel, e a história de José, que ele era odiado, foi vendido, foi preso e foi o governador da maior potência da época, que foi o Egito. Então esses são alguns exemplos de que Deus, ele muda a história. Dentro do tema de hoje, usamos o exemplo de Esther. A Bíblia fala no livro de Esther que o rei chamado Assuero casa com uma mulher judia, sem saber que ela era judia. O nome dela era Esther e ela era filha adotiva de um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu, mesmo sabendo que ela estava casada com o rei, ele vivia na porta do palácio, porque ele vivia preocupado. Ele queria saber se ela estava bem, se estava tudo correndo conforme tinha que acontecer. E lá, por ficar na porta do rei, ele escutava muitas coisas. Inclusive, ele escutou uma conspiração de duas pessoas, dois homens, se não me engano, o nome deles eram Bigtan e Teres, né? E aí ele informa para Esther: olha, Esther, estão querendo matar o teu marido, matar o rei. E aquilo é descoberto, eles são mortos, eles são enforcados. E aquilo, irmãos, foi escrito no diário do rei. Antigamente o rei tinha um livro chamado Crônicas. Será as Crônicas, é o que acontecia no cotidiano do rei, e aquilo tudo era escrito para ser lembrado ou lido em outra época, e isso foi o que aconteceu. Esse fato foi escrito nas Crônicas do rei. E aí o tempo foi passando, irmãos, e o rei, ele engrandeceu muito um dos seus príncipes, chamado Amã. E ele ficou conhecido no reino. E todo mundo tinha meio que medo de Amã. E onde ele passava, todo mundo se curvava. Quando ele entrava no palácio, todo mundo abaixava. Menos Mardoqueu, porque Mardoqueu só se curvava, só abaixava para o Deus de Israel. E aí a Bíblia diz que isso foi enfurecendo Amã, porque todo mundo abaixava, se inclinava para ele, menos Mardoqueu. E aquilo criou na cabeça dele um desejo de matar não só o judeu Mardoqueu, como todos os judeus. Ele armou uma situação, pegou uma autorização do rei, que ficou meio perdido, e acabou autorizando um documento, um edital, para matar todos os judeus no mesmo dia. Só que Amã
não sabia várias coisas. Uma delas é que a mulher do rei, a esposa do rei, era judia e não sabia o tamanho do Deus que ela e Mardoqueu serviam. Quando Esther ficou sabendo dessa situação, ela colocou todos os judeus, todas as suas servas, em oração e jejum para Deus mandar e mudar a história, mandar um livramento, uma solução e mudar a história. E a Bíblia diz que, como eu li no começo, né, depois quem já conhece a história sabe o que desenrolou, e quem não conhece pode ler depois, se eu não entrar na explicação, que Amã preparou uma forca para Mardoqueu e ele acabou enforcado nessa forca. Irmãos, a Bíblia fala no Salmo 127 que se Deus não olha a cidadela, em vão vigia a sentinela. Esse versículo ele é muito legal, foi um dos primeiros que eu aprendi e eu decorei. Se Deus não olha a cidadela, irmãos, ela pode estar cercada de segurança, de vigia, de guarda, que não adianta nada. Ela pode ser invadida e saqueada a qualquer momento. Deus tem que estar lá, tem que estar tomando conta da nossa cidade. Fala também em Salmo 21, assim: não dormirá o guarda de Israel. Enquanto você está dormindo em casa, Deus está acordado, tomando conta e resolvendo as situações que você não pode. Nesse Salmo 121 também fala que Deus é o nosso socorro, Ele é a nossa sombra. Sombra, irmãos, está sempre perto. Olha aqui, ó, eu estou aqui, minha sombra está aqui. É assim que Deus está de nós, perto. Fala também que Ele vai proteger do sol, fala que Ele vai proteger da lua, de todo o mal, vai proteger a tua entrada, a tua saída e vai proteger a tua alma. Então, nesse Salmo 121, fala o quê? Que ninguém toca em você se Deus não quiser. Voltando ao livro de Esther, a gente pode dividir para ficar fácil de entender em cinco etapas. Primeiro, a introdução. Depois, o primeiro edital, onde existe um perigo mortal para o pessoal, os judeus, né? Depois você pode ver o conflito entre Mardoqueu e Amã. Depois você vê o triunfo de Mardoqueu sobre Amã. E o final, a última parte, o segundo edital, onde existe uma situação onde os judeus foram salvos. Irmãos, Amã, por uma série de motivos, eu vou falar quais são, um deles, ele projetou na sua cabeça, ele pensou: vou fazer tal coisa, vou fazer com esse povo. E aí ele usou 4 termos que você procurar, você vai achar na mensagem, no capítulo. Ele procurou destruir o povo, matar o povo, aniquilar e saquear tudo. Irmãos, ele projetou 4 coisas: destruição, morte, aniquilação e saqueamento. Olha o que a desinformação faz com uma pessoa. É a mesma coisa, ou similar, lá quando Golias foi enfrentar Davi. Ele não sabe quem ele estava enfrentando, ele não sabia quem era Davi, quem estava por trás de Davi. Isso fez com que a desinformação fizesse com que Amã tratasse a situação de uma maneira errada. Ele falou demais, não sabia, né? Ele falou sem saber a situação, e isso que gerou. Quando Esther, irmãos, ela conta para o rei: olha, que é seu marido, olha, rei, deixa eu falar um negócio para você, essa situação que está para acontecer, olha o edital, olha o que aconteceu aqui. E aí o rei começa a pressionar, né, Esther: olha, mas quem fez isso? Da onde veio isso? E aí, da mesma maneira que Amã usou os 4 adjetivos: destruição, morte, aniquilação e saqueamento, ela também usou 4 adjetivos para falar de Amã. Amã estava perto dela, havia convidado Amã para um jantar junto com o rei. E ela falou: olha, o homem que quer matar o povo, quer me matar, quer matar a tua esposa, é esse o opressor, esse é o inimigo, esse é o mal, ou então esse é o maligno Amã. E ali, irmãos, Amã viu que a casa começou a cair. E antes disso ele já tinha percebido. Por quê, irmãos? Na história, quando ele preparou a forca para Mardoqueu, Esther convidou para um jantar. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. O rei não conseguiu dormir, Deus tirou o sono dele. E aí ele falou assim: olha, é o seguinte, eu não consigo dormir, traz o livro das crônicas para eu ler. Lê alguém para mim. E falaram da história de Mardoqueu, onde ele mostrou aquela conspiração. E aí o rei fala assim: olha, vem cá, esse homem me ajudou, me livrou, que honra foi dada a ele? E aí foi falado assim: não, rei, não foi dada honra nenhuma a esse homem, ele não recebeu nada. Nisso entra Mardoqueu no palácio. E aí, entra Amã. E Amã, antes de pronunciar alguma coisa, o rei chega para ele, olha para ele e fala assim: Amã, vem cá,
que honra eu vou dar a um homem a quem o rei se agrada? Que honra eu darei para uma pessoa que eu estou me agradando dela? E Amã, irmãos, daquele orgulho todo, pensou, opa, é para mim, está falando de mim. Eu sou o melhor príncipe, eu sou honrado, a rainha me convidou para um jantar. Então ele fala assim, olha senhor, rei, olha, o homem a qual o senhor se agrada deve vestir as roupas reais, colocar a coroa real na sua cabeça e montar no cavalo do rei e um dos seus príncipes sair pela cidade anunciando isso. Então ele fala assim, ó, Amã, é exatamente isso que você vai fazer com o judeu Mardoqueu. E aí, irmãos, Amã viu e começou a perceber que a casa estava caindo. Na verdade, foi lá atrás. Quando ele entrando no palácio, depois que o rei leu o livro de Crônicas, o rei pergunta para ele, Amã, o que fará o homem a quem o rei se agrada? O que eu vou fazer a um homem ao que eu tenho me agradado? E Amã, pensando que era ele, por ser muito orgulhoso, fala assim, olha, põe no cavalo do rei, põe vestes reais, põe a coroa nele, e um dos seus príncipes vai andar com ele pela cidade anunciando isso. E o rei gosta dessa resposta e fala assim, exato, faça isso agora com o judeu Mardoqueu. E isso que Amã faz, irmãos, ele fica andando pela cidade dizendo, este é o homem a quem Deus se agrada. Somado a isso, a Esther no jantar fala, este é o homem que quer me matar. Aí a rainha, a mulher, né, aqui Assuero, que o rei escolheu, estava para ser morta por um edital que o rei assinou, porque Amã fez aquilo. Então a palavra fala que Amã, nesse momento, fica assim apavorado. O rei sai da presença por uns minutos e vai para o seu jardim. E Amã tenta, com Esther, se humilhar. Ele vai tentar uma saída para sobreviver a alguma coisa. E quando ele vai se humilhar perto dela, provavelmente ele foi se ajoelhar, deve ter caído em cima dela. Nisso o rei volta. O rei volta e imagina que o que ele está fazendo. E aí ele pergunta, você também quer se aproveitar da minha esposa? Irmãos, quando o rei fala isso, a Bíblia diz que os seus escravos, seus servos, chegam perto de Amã e cobrem o rosto dele, como se fosse um sinal de uma sentença de morte. E os irmãos já sabem, o final, ele é enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Para finalizar a mensagem, irmãos, eu quero enfatizar que com Deus, irmãos, não tem, irmãos, essa causa está perdida. Não tem causa perdida para Deus. Não tem uma doença que Deus não possa curar. Não tem nenhuma situação, por pior que seja, que Deus não consiga mudar. A tempestade vem, mas ela não vai durar para sempre. Se você pegar o livro de Daniel 2:21, ele fala que Deus ele muda tempos e estações. Ele remove e estabelece reis. E ele dá sabedoria e conhecimento a quem ele quer. Então entenda uma coisa, irmãos. Quando Deus quer, ele dá. Quando ele não quer, ele tira. Ele abate, ele levanta. Ele é o Deus que humilha, o Deus que exalta, o Deus que mata e o Deus que dá vida. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Venha abençoar quem escutá-la, ó Pai querido, que tu venha de encontro às nossas necessidades. Sabemos que é o Deus, ó Pai querido, que muda todas as coisas, tem todo o poder sobre tudo. Se conosco, ó Pai querido, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, divulgue para o teu amigo de escola, do trabalho, da igreja, para todo mundo, ative o sininho, porque toda terça, quarta ou quinta chega uma mensagem nova. Que Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.